contrapartida da igreja. É uma associação independente de assistência social para gerar emprego e renda e fazer a inserção das pessoas no mercado de trabalho, assim como pode fazer o que nós chamamos de empresas comunitárias. A Lei 97/90 e 99, quando ela escreve no artigo 3º, inciso 9 dela, novas modalidades experimentais não, sem fins lucrativos de produção, comércio, emprego e crédito. Então, está aí, bem esclarecido na lei. É só adaptar as demais legislações, tá? Perfeito, obrigado. Também fala sobre empregos, né? Isso. Coletivo. Uhum. É o consórcio de empregadores que a gente chama, né? Ah, ok. Vamos lá. Vamos. Podemos fazer. Tá? Tá. Tá bom. Qual setor? Qual segmento? Pet shop. Tá, tá. Tá bom. Vamos lá. Podemos começar? Então? Tá legal. O que é um central de compra associativa, tá? Existe muito o clube de compra, coisa parecida, ou compra em conjunto, e normalmente quem faz essas compras, o CNPJ dela tem sido uma empresa convencional. Quando a empresa convencional faz essa operação, ela tem uma falsa ideia de que pode ter um ganho grande porque está comprando em volume maior no processo. No entanto, ela tem o efeito cascata de bitributação no processo. Então, isso não tem vantagem nenhuma no mecanismo. Você pode ter até a questão de valores diferenciados, que pode ser significativo, mas nem tanto no processo. A central de compra associativa não é para você comprar o produto, né? Vamos ver como é que funciona a distribuidora, tá? Um fabricante qualquer, ela passa por uma distribuidora para ela fazer a parte comercial, porque normalmente a empresa, a indústria é uma indústria de produção, tá? Então, com isso, ela faz com que crie distribuidoras. Só que a distribuidora tem que comprar do fabricante para colocar na sua prateleira, no seu estoque, para depois fazer a venda. Então, você já tem um pagamento antecipado do produto sem que você gerasse receita, você descapitalizou, você teve que comprar isso. E se esse produto, por acaso, está na sua prateleira e não foi vendido, o que acontece? Quando houve a perda é do distribuidor, é ele que se vire, que coloca no prejuízo dele, né? Por outro lado, o que acontece? Quando o produto sai da fábrica, no momento que sai da emissão da nota fiscal, da portaria da empresa, ela às vezes nem chegou no seu depósito, no processo, você já teve que pagar o tributo antecipado desse produto. E se esse produto está estocado no seu estoque, esse período de estoque no processo, a nota fiscal já pagou o tributo. Então, você tem que colocar o custo financeiro do tributo sobre isso, para que você pudesse, com isso, estar colocando no mercado para não levar prejuízo. Então, existe esse efeito cascata desse mecanismo. Agora, se eu fosse uma associação de um central de compra, e vamos supor que vou instalar essa unidade aí em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o fabricante do produto, vamos supor que esteja lá em Santa Catarina. O que se propõe nesse processo é fazer com que o fabricante abra uma filial aí no município em Três Lagoas, no processo. Então, se ele está instalado em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, onde que estiver, não interessa onde estiver instalado, ele pode mandar para a sua filial e, por ser a sua filial, o que acontece? Você tem a transferência de estoque de matriz para filial. Você não pagou tributo. E aí, quando a filial emite a nota de venda, que tem tributação. E essa tributação ajuda o município onde está instalado o central de compra. Porque hoje, quando está acontecendo o sistema de distribuidor, coisa parecida no processo, está gerando ICMS no município fabricante, não no município de compra no processo.
Então, com isso, para o município, ela, se não tiver esse tipo central de compra, a arrecadação do ICMS municipal é muito baixo, só fica só nas lojas locais nesse processo. Enquanto que se tiver esse tipo de política de trabalho, o que acontece? O fabricante, ao enviar o material para aquele município e aquele município emite a nota fiscal de venda, em todo o estado no processo, acontece que o ICMS fica no estado e não na matriz do pessoal. Então, com isso, ajuda com que haja uma melhor arrecadação do município e do estado. Então, em primeiro lugar. Segundo lugar, que o produto estando na prateleira desse central de compra, então o produto não é ainda do consumidor ou distribuidor, ela é do fabricante. Então, se por acaso vencer o prazo de validade do produto ou tiver algum problema de defeito de qualidade, um monte de coisa, ela é ainda da propriedade do fabricante. Então, consequentemente, você não tem o custo sobre isso. E eu posso ter um galpão com várias prateleiras, e cada prateleira pode ter uma codificação, desde que eu registre a planta como central de compra, e que cada prateleira pode ser um número de identificação para que a pessoa possa montar filial. Então, para isso, eu tenho que montar uma espécie de um condomínio consorciado de comercialização, e com isso eu vou enumerar as prateleiras e os módulos deles. Então, a pessoa pode ter um módulo completo, pode ter meio módulo, pode ter um terço do módulo, um quinto do módulo, conforme o tipo de produto que ela tem, e com isso eu posso abrigar N filiais de empresa dentro dessa área. Então, com isso, eu posso ter vários tipos de produtos, desde que seja do mesmo segmento ou de segmentos que não tenha incompatibilidade em relação à vigilância sanitária, então eu posso ter esse tipo de ação. Nada impede que eu tenha um estoque, por exemplo, de ração animal, por exemplo, na prateleira, e eu posso ter uma indústria, por exemplo, que está me mandando macarrão, um monte de coisa. Não tem problema nenhum, são prateleiras diferentes, você pode fazer sessões diferentes no processo, não existe nenhum tipo de risco. É lógico que num galpão desse eu não posso trabalhar com produto perecível, por exemplo, tal, né? Que aí a vigilância sanitária exige uma outra instalação. Então, desde que as instalações sejam desses produtos, permite fazer esse tipo de ação. Por outro lado, também, quando eu monto um central de compra associativa, conforme o produto que está sendo comercializado, eu posso fazer que o final do produto, o embalamento desse produto, seja feito nessa localidade. E o fabricante pode mandar o material a granel no processo. Então, com isso, facilita ainda mais em termos de logística de transporte e também em relação aos custos do processo. Vamos pegar o caso da ação animal. Se você trazer um big bag de ação animal, é uma coisa. Se você trouxer a ação animal empacotado todinho, você tem todo um custo da embalagem e você tem um efeito cascata de ICMS nesse produto. Agora, se o fabricante manda o produto in natura ou em big bag no processo e manda entregar os pacotes, as embalagens para essa localidade, eu posso prestar serviço para ele de embalamento desse processo, automaticamente seu custo operacional do seu produto caiu barbaramente nesse processo e acabou gerando no município emprego e renda dentro dela. Então, são situações que eu devo planejar para que haja esse tipo de ação, para que com isso possa estar viabilizando a redução do custo e o ganho de competitividade do produto. Então, a central de compra tem esse tipo de enfoque no processo. E muitos produtos hoje, dependendo da origem do produto, o que for, muitos deles, quando é produto in natura, por exemplo, não tem tributação. Um caso clássico disso é o arroz, por exemplo. O arroz empacotado tem toda a incidência de imposto. Agora, se eu trouxer arroz, né, em grão, ainda em casca no processo, ele é produto agrícola. E o produto agrícola está isento de tributação todinho. Mas no momento que eu faço a limpeza dele, faço o empacotamento desse processo, então, com isso, faz com que o valor do produto seja maior, porque vai incidir em ICM, IPI, uma série de impostos sobre essa operação. Então, se eu comprar arroz granel com produto agrícola, eu faço a limpeza, embalamento no município onde está o central de compra, então esse tipo de custo acaba dando um diferencial violento. Ela dá um diferencial entre
38% até 42% de tributo sobre o produto final do processo. Então, são ações que têm que ser consideradas para poder analisar esse tipo de ação. Então, conforme o produto que eu vou operar, conforme o tipo de ações que vou operar, eu não preciso ficar restrito a só um tipo de produto. Que produto similar que eu posso empregar nesse mecanismo? E isso, o central de compra associativo, ele é variável no processo. Agora, bem entendido, quem pode bancar esse investimento e essa operação é o próprio fabricante, porque o interesse é dele no processo para comercializar esse produto. Então, eu posso fazer com que aquele estoque, aqueles investimentos dentro desse central de compra, assim como toda a estrutura do gerenciamento da filial dele, então isso é simplesmente feito através do custo, o custeio pela empresa interessada nesse processo. Essas empresas, ao investirem nesse centro, nesse tipo de distribuição no processo, na verdade, para a empresa é apenas renúncia fiscal, então é dedutível do imposto esse tipo de investimento. Isso faz com que toda a estrutura dessa operação seja mais em conta e que, com isso, possa permitir uma redução de custos desse produto e ter a facilidade e agilidade desse mecanismo. Então, depende do produto que você quer trabalhar em cima do fabricante e os acordos que podem ser feitos com os fabricantes no processo. Se isso vai ter material, vai ter ferramenta, vai ter equipamento, não tem esse tipo de restrição. A restrição é apenas por tipo de armazenamento e tipo de recomendações da vigilância sanitária no processo. O resto fica livre para o pessoal trabalhar com isso. Então, o que está acontecendo normalmente por aí é que está havendo simplesmente o atacadista como repassador do produto só, e o que isso provoca é apenas um efeito cascata tributário do projeto, do custo, e não beneficia ninguém. Se você fizer via sistema associativo, isso muda completamente todo o enfoque desse processo. Tá? Esse é o objetivo do central de compra para poder trabalhar com isso. Tá? As pessoas, infelizmente, não têm conhecimento sobre isso e montam simplesmente a distribuidora de uma maneira convencional. E a distribuidora é só um custo adicional na cadeia do processo de venda e não beneficia ninguém nesse processo. Essa é a diferença, tá bom? Vamos lá. Mais dúvidas, perguntas? Professor Takashi? Sim. Professor Takashi, em todos os vídeos do senhor, eu tenho visto que tem duas maneiras de abrir a central de compra. Essa que o senhor acabou de explanar, e uma outra que é dentro do Estado, que se movimenta toda essa cadeia que o senhor está falando dentro do Estado, onde recebeu a imunidade. Isso eu entendi nos vídeos do senhor. Dessa maneira ou eu estou enganado? Não. Tanto faz se está só empresa do Estado ou de fora, não tem problema nenhum. Né? O que importa é a origem do produto. Né? O melhor seria, no caso, se o produto viesse de outro estado por causa da diferença tributária. Agora, nada impede que do próprio estado também faça essa operação, tá? Isso não tem nenhuma restrição, não, tá? Ela pode operar com um produto do estado e de outros estados, sem restrição, tá? Mas quando compra em outro estado, é aquilo que o senhor falou, né? Fazendo filho na barriga de outra pessoa, né? Exatamente, por isso que não se faz isso. Por isso que quando você faz a central de compra, ela deposita o produto no seu município, no seu estado. Ela abriu uma filial na localidade. Então vai gerar resultado no seu estado, no seu município. Tá? Ô, Takashi, Sim. essa central, acho que ela deve ter vários formatos, né? Eu tô deduzindo aqui. Mas, assim, pode-se imaginar uma central de compras igual um supermercado, onde tem lá uma prateleira que é do fabricante tal. Sim. Ele ocupa aquele espaço. Sim, você faz a alocação pré-definida, você faz a alocação do espaço da prateleira, metragem cúbica da prateleira que você faz com que seja pago. Se está com um produto ou não, o problema é da empresa. Então, ela alocou, ela tem direito de usar aquela prateleira, tá? Se ela não mandou o produto, por alguma negligência do sistema, o que for, o problema é dela, ela tem que pagar essa alocação para trabalhar. Entendeu, né? Certo.
Quem começou um trabalho desse no Brasil de uma forma que deu uma diferença grande, quando começou a funcionar a rede Walmart e o Sam's Club, tá? A Então, Sam's Club está inaugurando uma loja aqui em Americana. o que é Sam's Club? Vocês têm ideia? Uma vez você comentou alguma coisa, mas seria bom frisar novamente. É. Quando você vai lá e vai preencher a ficha lá, ela começa com uma seguinte frase: você está associando a Sam's Club. Você É. está associando, é Sam's Club, clube de compra, é central de compra. Então, as indústrias, pessoal, colocam o produto no Sam's Club e ela tem que pagar para ter aquele espaço para o pessoal lá, entendeu? Então, na verdade, quem ganha dinheiro na operação do Walmart não é o Walmart supermercado. Onde ganha dinheiro, na verdade, é a Sam's Club, porque o estoque dela não é dela, é da empresa que está lá dentro. As empresas fazem fila para poder pôr estoque lá dentro. Entendeu? Então, Só que no caso deles, viu, Takashi? Alguns hum? preços que estão anunciando já, porque vai inaugurar coisa de um mês ou menos até. Hum. Os preços não são os melhores, eles estão Não, colocando uma margem de eles lucro não, legal. eles não fazem negócio por seguinte razão, tá? O interesse dela no processo é o volume de venda no processo que vai ser feito nesse mecanismo. Então, ela não tem nenhum interesse de fazer algum tipo de acordo no sentido só de baratear o processo. Não, não tem, ela não tem muito interesse sobre isso, tá? Porque na medida que você começa a comprar e girar o capital, aí começa a ter um diferencial e vai reduzindo o preço. Então, não é o objetivo de fazer um chamariz para baratear o preço, para atrair gente e tumultuar o negócio. Vai criar a ira dos outros, pessoal, e vai acabar tendo problema. Então, por uma boa política de vizinhança, eles não preferem fazer isso. Depois que começar a funcionar, ela vai tendo controle de preço, estoque, um monte de coisa. Então, conforme o produto que tiver maior vazão ou menos vazão, ela vai tendo esse tipo de avaliação nesse processo, tá? Então, tem uma política interna diferenciada, tá? Certo. Né? Então, o que acontece? Quem vai comprar dela, porque o negócio é o seguinte, a central de compra associativa, eu tenho que vender para a pessoa jurídica associado a ela, não de uma maneira aberta para qualquer um poder comprar, não, então tem que ser associado primeiro. Tanto que no Sons Clube você tem que preencher a ficha para entrar, para cadastrar, para você ter a carteira para comprar. É o mesmo processo, então tem que associar lá dentro. O que acontece? Se um produto saiu do fabricante por R$ 10, tá? Eu vou vender o mesmo produto por R$ 10. Não vou vender o acrescentado. Eu posso ter sim um acréscimo de taxa de administração, coisa parecida, de prestação de serviço. Então, eu posso entrar com um produto por 10, vender por 12, mas o 2 é serviço. O produto vai entrar e sair com 10. Essa é a grande vantagem do processo. E esse 2 é a prestação de serviço. Se a empresa compradora, operadora do processo, se era um supermercado, está no regime de lucro real e comprou dela, então esse 2, que é a prestação de serviço, ela pode usar isso como renúncia fiscal da empresa compradora também. Então, com isso, o produto saiu, entrou por 10, saiu por 10. Então, o que acontece? Ela não tem nenhum tipo de diferencial de ICMS no processo, né? Então, hoje, se o produto sai de um estado, você, do momento que saiu daquele estado, já está destacando a nota, o tributo, e o produto nem chegou a ser vendido e você tem todo o efeito cascata desse tributo, tá? Uhum, uhum. Tá. O que a gente não deve fazer é fazer com que, através da central de compra, você acaba eliminando o seu distribuidor, vamos chamar. Então, para que não aconteça isso, o que nós temos recomendado é fazer um acordo inicial com ele
já que ele tem uma infraestrutura, tem todo um sistema de logística e operação com ele, que ele fique com essa logística, com essa operação e faça uma gestão desse processo para ele migrar o estoque dele lentamente para esse processo. Porque normalmente o distribuidor já tem um estoque de produto e ele tem que acabar com aquele negócio. Então faz uma fase de implantação, no qual gradativamente o estoque dele vai terminando e aí entram novos produtos com nova metodologia do processo. Ele tem um vendedor, ele tem um conhecimento, então, com isso, então, faz com que agregue ao grupo de trabalho. Automaticamente, o faturamento não é mais através da distribuidora dele, passa a ser a associação e ele fica responsável por X número de produto, o que ele fizer, então ele vai poder continuar ganhando sem que haja investimento. Hoje, o coitado está investindo e está comprando produto, estocando na sua prateleira, imaginando a possibilidade dessa venda no processo. Então, esse capital de giro que ele está gastando nesse processo acaba reduzindo esse fator e ficando com uma margem de receita bem maior do que hoje, do jeito que ele trabalha comprando e vendendo produto. Tá? Então, o objetivo é negociar para cada tipo de distribuidor para que haja esse tipo de conversa primeiro, para que crie uma fase de transição desse pessoal, para não penalizar esse pessoal. Tá? Não, não. Você, com a central de compra associada, você pode criar o que nós chamamos de contrato de gestão da unidade dele, tá? Então, faz a gestão dele, tá? Então, a conta dele específico, o CNPJ cria-se um /2, /3, o que for para ele, e ele tem contrato e, ao longo do tempo, ele vai migrando lentamente para o processo. A migração demora mais ou menos de 6 a 10 meses até limpar o estoque dele no processo. Tá? Então, não só disso, mas também para não precisar disponibilizar capital de giro. Imagina que o cara, o distribuidor, para poder manter o negócio dele, ele teve que ter dinheiro para pagar o produto. Entendeu? Se ele vendeu ou não vendeu, não importa, ele tem que pagar. Né? E isso ele faz o capital de giro através do banco, começa a girar, 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 e vira uma ciranda financeira, e quem ganha nessa verdade aí é simplesmente o banco e não o cara lá, entendeu? Tá? Então, as duas pontas ganham dinheiro, o banco, que é o intermediário do processo, e o fabricante que está se lixando com ele. Porque se ele não vender as cotas dele, ele simplesmente não entrega mais para o cara, entendeu? Então, o fabricante ganha de um lado e o outro, que é o banco que fornece o capital de giro, também ganha sem preocupar em nada. E aí o coitado do distribuidor fica na saia justa e ele que é responsável por tudo. Entendeu? Uhum. Não, porque o que acontece com isso é que vai baixar o custo operacional dessas lojas, dos usuários no processo, e não precisa ficar estocando o produto. Eu olho que tem lá, sei lá, 2, 3 pacotes de amostra, precisa de 10, olha, central, manda para mim 10 aí, acabou. Tudo bem? Tá? E ele não precisa criar o estoque que hoje são obrigados a criar pela falta de entrega, um monte de coisa tal. Então, isso evita com que o espaço físico da loja dele, ele não precisa de tanto espaço para poder estocar, que grande parte desse pessoal, você pode olhar que tem uma lojazinha pequena, no fundo tem um estoque lá que está armazenado, porrada de ração, um monte de coisa, é um giro perdido ali dentro, entendeu? Tá? Então, tem giro perdido nas lojas, né, no ponto final do consumo, e tem também no distribuidor no processo. Então, esse tipo de trabalho individual, cada um olhando para o seu próprio umbigo pessoal, eles não estão perdendo todo o dinheiro. Né? Tá? Então, o falso lucro que ele imagina ter na venda do produto, que chega a ser mais ou menos uma margem entre o fabricante e o consumo final, a média do produto diferencial é de 60% a 70%, esse 60%, 70% de adicional do custo de produção
para a comercialização, infelizmente não fica com ninguém. Simplesmente isso é o custo financeiro da ignorância do trabalho individual que cada um está fazendo. Tá? Então, isso reflete em alimento é pior. Tá? Professor, Pode falar? Sim. professor, para a indústria, ela já vai estar vendendo para o distribuidor. Dentro da central de compra associativa, qual a vantagem financeira dela? A grande vantagem financeira da fabricante no processo, que aumenta a capilaridade e não fica na dependência do distribuidor poder escoar o produto dele. Porque hoje, mal das pernas, não tem vendedor adequado, um monte de coisa, o produto fica encalhado. E através desse processo, ele está diretamente ligado à base de comercialização. Então, para ele, vamos investir em marketing, uma propaganda no produto. É muito mais fácil e o custo dele fica menor, porque todo esse investimento que ele está fazendo no processo, que parece ser um prejuízo para ele no processo, esse processo acaba sendo, na verdade, renúncia fiscal da empresa, automaticamente ele deduz isso da base de cálculo do imposto para ela. Então, ela aumenta a capacidade de venda, aumenta a capilaridade do processo, paga-se menos imposto e, com isso, não fica na pendência da eficiência do distribuidor, e sim uma política direta que a empresa pode ter. Tá? Me permita aqui mais uma vez. Como é a renúncia fiscal se ela vai estar fazendo a transferência para a filial? Onde vai ser a renúncia? Não deu para entender. Na pergunta? A indústria, o fabricante, vai estar fazendo a transferência para a filial, que vai ser na central associativa. O senhor falou em renúncia fiscal. Onde entraria a renúncia fiscal nesse processo? Na base do cálculo do imposto de renda dele, se é regime dele mensal, trimestral, semestral, que seja, ele está pagando 34% de imposto a mais ao não conhecer essa ferramenta. Então, ele simplesmente, por mais que faça manobra, tem esse tipo de perda, tá? Mas para ele ter a renúncia, não seria transferência, seria doação. Sim, chama de doação vinculado no processo, vinculado ao investimento para fazer a gestão central de compra ou a compra, a manutenção da prateleira para trabalhar com isso, tá? Hoje ele gasta dinheiro para as mesmas coisas, ele tem inclusive o custo como chama, treinar, capacitar os vendedores, os técnicos, um monte de coisa, tudo isso é custo operacional simples. Então a gente pode absorver também. Então, não fica só na questão do manuseio do produto dele. E sim, a gente pode estudar quais são os custos operacionais que a empresa tem também, que pode também, com isso, fazer a redução desse processo e que haja um produto final com maior competitividade. Então, a ideia não é simplesmente tentar extorquir o fabricante. Não, nós queremos que o fabricante seja competitivo, que tenha produto de boa qualidade e que tenha menor custo, e com isso você pode fazer esse ganha-ganha com ele. Muitos produtos, por exemplo, já se chegou à conclusão, um caso clássico disso é o seguinte, é o adubo, O adubo, por exemplo, você sabe que no Brasil não tem minério suficiente, não tem minerais para fazer o adubo no Brasil. Então, a maioria, 99% dos minerais são tudo importado. E como o produto agrícola é um produto de produção alimentar no processo, o governo federal tirou imposto de importação da matéria-prima para adubo. Tirou, tá? Então você importa hoje, sais, um monte de coisa, todinho, sem pagar imposto. Aí você entrega isso para uma empresa de beneficiamento que faz a mistura desse produto, que é só mistura que é feito, e você ensaca ele, você paga todo o tributo, IPI, ICMS, PIS, COFINS total. E aí o produtor, no final, recebe esse produto com acréscimo de imposto desnecessário. Agora, se eu tivesse uma associação de produtores, e se ela importasse esse produto sem pagar imposto, e entregasse para a empresa, para ela beneficiar, empacotar, ela estaria só prestando serviço. Então, eu substituiria todo o imposto de IPI, ICMS, PIS, COFINS por ISS só. Olha só a diferença, entendeu, né? E aí o fabricante produz o produto, manda para o distribuidor, paga imposto.
Aí o distribuidor passa para o representante local, paga imposto. Aí o produto, quando recebe o produto, esse efeito cascata desse tributação chega a dar 72%. Entendeu, né? E na verdade seria só 2%. Entendeu, né? Isso é a falta de conhecimento do sistema. E aí, a primeira vez que nós fomos fazer essa operação, a pessoa da Receita Federal quis, assim, complicar o pessoal. Eu falei para a Receita Federal, meu amigo, então quer dizer que vocês fizeram uma lei só para proteger o cartel dos importadores de adubo, fabricantes de adubo, é isso? Aí a pessoa ficou assustada, falou, pô, o que você está querendo me justificar é isso. Agora, se eu tenho uma associação, está lá escrito lá, eu posso comercializar, posso produzir. Então, eu estou te contratando para você produzir, pô. Entendeu? E é legal esse processo, entendeu? E aí a pessoa da Receita não teve mais argumento nenhum e liberou, porque não tinha como não liberar esse procedimento, entendeu? Tá? Então existe toda uma falha, assim, nada. Takashi, na mesma linha, assim, o Carlos estava querendo falar dos PETs, né? Mas na linha da indústria Sim. que vai comprar insumo ou matéria-prima. Sim. Nesse caso, não existe necessidade de um local. Essa compra pode ser feita, por exemplo, a Americana tem muitas têxteis. Os fios são importados. Sim. Pelo menos é a informação que a gente tem. No caso da agência que intermedia a compra dos fios, ele vem e já pode ser entregue. Não é para a agência fazer intermediação. Não, pelo amor de Deus. Eles têm um sindicato patronal deles, não tem? Certo. Não é isso? Então já existe uma entidade de classe. Então você pode fazer um acordo com o sindicato para que monte para eles, tá, uma associação para comprar produtos e materiais para eles fazerem esse trabalho. Então, não é para comprar isso no CNPJ da Agência de Desenvolvimento, e sim fazer com que eles sejam responsáveis por esse processo. Porque se ele fizer alguma falcatrua, algum problema é das indústrias têxteis no processo. Agora, a agência tem o papel de fomentar, articular, acompanhar e assessorar o funcionamento dela. Tá? E com isso elas podem fazer esse tipo de operação. Porque não é só o caso só do fio, não, tá? Porque tem fio, tem aviamento, tem uma série de outros materiais, inclusive equipamentos, tecnologia, um monte de coisa, que eles deviam ter esse tipo de operação, na verdade. Entendeu? Então, para desenvolvimento, por exemplo, hoje de estamparia, desenhos, um monte de coisa, também tem. Então, na verdade, o setor têxtil deveria ter uma espécie de não só um central de compra, mas uma associação de tecnologia e buscar forma de redução de custo de produção no processo. E seria um dos fatores, seria compra, importação em conjunto de produtos. Mas não só isso, fazer com que haja esse tipo de enfoque que não é simplesmente para favorecer ou aumentar o lucro da empresa só de tecelagem, e sim como desenvolver novos produtos, novos materiais, que isso ajude a manter a empresa e a cidade em termos de economia mais estável no processo. Porque se eu compro o produto, nada me impede que não ganhe só dinheiro para comprar o produto, para ajudar um cartel de empresa local no processo. E eu posso ter central de compra, por exemplo, desse produto e ver qual outras regiões do Brasil que precisa desse produto. Santa Catarina precisa. Lá no Nordeste precisa. Então, tá bom. Então, monta-se uma central que abasteça preferencialmente a cidade da região de Limeira, mas nada me impede que seja um novo negócio para vender o produto lá em Santa Catarina, ou em Pernambuco, ou lá em Paraíba, o que for, e você ser um centro de distribuição desse processo. Entendeu, né? Porque senão, o que acontece? A tendência, normalmente, é a pessoa formar uma instituição dessa para ter o ganho próprio só para ela, só para o grupo dela, fica fechado e vira um cartel no pessoal. Então, esse tipo de coisa não é um momento ideal para que possa ajudar esse pessoal. Se não tiver esse tipo de conscientização e conceito no processo, deixa de lado, entendeu?
Tem que deixar bem claro, porque senão você vai ser usado no sistema e aí você está achando que está trabalhando no sentido de ajudá-los, de repente a coisa está simplesmente indo para um lado torto e os caras estão dando risada pelo processo e automaticamente não tem um compromisso de que haja uma redução de custo e melhoria de produção, tá? Certo. Ô, Takashi, no caso de uma empresa grande, um exemplo, qualquer que seja ela, independentemente da área que ela atue, nesse caso, uma empresa grande, ela não tem como fazer uma associação. Para ela comprar, obter esse benefício, a agência pode fazer alguma intermediação na compra de insumos, de matéria-prima? Não, eu acabei de falar, você tem o sindicato patronal deles. Então, o problema não é só desse cara. Tem outras empresas de menor porte que têm os mesmos problemas. Então, tem que resolver em conjunto nesse processo. Tudo bem? Tá? Agora, as ações individuais dela, de você utilizar a questão da renúncia fiscal para poder beneficiar o trabalhador, um monte de coisa, tá, isso você pode fazer, não tem problema nenhum. O que não pode é fazer com que na linha de produção dele, né, tenha esse tipo de interface para ajudar só uma empresa e não um conjunto de segmento, tá? Entendi. Tá? Esse é o conceito que toma bastante cuidado. A gente pensa que está ajudando o processo e, no fim, o cara está dando risada das costas da gente porque está ajudando ele e os outros ficam putos da vida que não vai ter acesso e cada vez vai aumentar mais essa empresa e não está ajudando ninguém no processo. Não é? Tá certo. E a outra coisa que tem que tomar bastante cuidado na área de produção é que a maioria das plantas industriais de produção que hoje nós temos no Brasil são extremamente equivocadas e trabalham com linhas completamente erradas em relação ao conceito de produção. Muitas vezes não há necessidade nenhuma de ter uma indústria só para uma pessoa só. Eu posso ter o que a gente chama de condomínio consorciado de produção. E isso, por exemplo, é uma típica coisa que no setor de têxtil, por exemplo, devia estar fazendo isso, e as pessoas não fazem isso. Cada um cria o seu nicho, o seu mercadinho, e fica no seu cercadinho no processo. E isso a tendência é falir. O mundo inteiro não trabalha assim, né? O mundo inteiro trabalha de uma forma consorciada. E nós não estamos sabendo trabalhar dessa forma, tá? Tá certo. Isso faz com que o custo final do produto seja absurdamente caro por causa desse individualismo que nós temos no processo. Então, quando você olha outros modelos de produção, é totalmente diferente no processo. Então, isso o conceito é equivocado do setor empresarial de não saber utilizar essa ferramenta, tá? Certo. Takashi, a central de compras, no caso, ela, como eu falei, o exemplo que você acabou confirmando aí, é tipo um supermercado. Então, ela pode ser no mesmo local, assim como o supermercado concentra produtos dos mais variados tipos, e apenas separando Sim, por é um salão só, é só um salão comum, só tem prateleira, N prateleira, e cada prateleira está numerado para uma empresa. Entendeu, né? Certo. E essas prateleiras hoje em dia, hoje não precisa ter nem funcionário para isso. Hoje, tendo o código de barra, o Q-Code, um monte de coisa, tem um controle automático e não tem nem funcionário lá dentro. É simplesmente uma baita, uma estrutura de prateleira e um robozinho põe, descarrega, carrega e acabou, entendeu? Não tem mais nenhum tipo de... Não precisa nem de iluminação, não precisa, entendeu? Então, são situações que hoje o pessoal não sabe fazer, né? Ainda acha que tem que ter uma empilhadeira, tem que ter um operador, porque não sei o que, tal, mas isso é coisa de coisa antiga, a gente fala, né? Então, vamos lá. Sim. Não, filial simples. É uma filial dela simples. É só para poder fazer o estoque, controle de estoque. Tá? Não. A empresa, normalmente, o fabricante é lucro real, a maioria deles, tá? E não importa qual regime tributário, é só abrir a filial e acabou, tá? Não, por exemplo, a gestão é uma associação, para você não pagar IPTU, uma série de vantagens tributárias que vai ter lá dentro.
o produto é do fabricante. Então, o fabricante botou o produto na sua cidade, ele tem a filial dele, vai vender para o supermercado do seu Mané. Quem emite a nota fiscal para o supermercado é a empresa fabricante, não é a associação. Entendeu? A associação vai emitir a nota fiscal de serviço para ele. Quanto que foi essa operação? O produto entrou por 10, vai sair por 12. O produto é 10, 2 é serviço. Então, o produto 10 saiu do nome da empresa, a indústria que depositou, que montou a filial aí. 2 é da associação que gerencia o sistema. Entendeu? Então, paralelo. Isso. Ela é prestadora de serviço. Tá? E você pode estabelecer, conforme o tipo de compra que ele tem, o volume e tal, você pode fazer, se ele vai fazer esse pagamento mensal ou por matéria-prima que está saindo, aí é a opção do cliente, da gestão do negócio. Né? Tá? Ô, Takashi, no caso, a prefeitura vai querer fazer uso de todos os benefícios possíveis nas compras de coisas que ela consome frequentemente. Sim. Nesse caso, como seria? A mesma coisa? Mesma coisa, a prefeitura também tem a mesma regalia do processo, ele vai ter o produto pelo preço de custo. Então, para ele, bem melhor. Então, mas no caso, a prefeitura não tem uma associação, aí no caso seria a agência. Não. A prefeitura, o departamento de compra dela, ela vai fazer a licitação. E a empresa que está lá como filial sua que vai participar da licitação. Ah, tá. Entendi. Tá? Essa filial a empresa. Então, essa empresa vai ter uma conexão com a agência. Sim. Com a central de compras. A agência que vai ser a controladora e o que vai fazer a gestão desse processo. Você vai montar uma associação especialmente para essa gestão e a mantenedora disso pode ser a agência de desenvolvimento. Se não tiver agência de desenvolvimento, pode ser qualquer outra associação no processo. Tá? Tá. A Associação Comercial e Industrial devia estar fazendo isso. Né? Uhum. Só que eles não estão preocupados com o pessoal, só quer cobrar mensalidade, desgraçado, então não tem essa preocupação de como melhorar o comércio local. Né? Não tem mínima noção sobre isso. O cara só quer ser presidente da associação para estar aparecendo nas reuniões com o prefeito, para ficar no oba-oba, desgraçado, não tem nenhuma noção sobre a responsabilidade dele como entidade de classe. Takashi, esse conhecimento mínimo do terceiro setor que é necessário para fazer tudo isso, dificilmente vai chegar até eles de uma outra maneira, que não seja, no caso, a gente criou a agência, temos o benefício aqui. Tem que dar uma porrada com eles. É o único jeito da porrada. Tá aqui, você quer? Choque. Não tem jeito. Seu Bocó, era para você fazer, você não está fazendo? Então agora eu vou fazer, vou ganhar. Você vira. Bom, daí a pouco a turma fala assim, por que eu vou pagar mensalidade para a associação? Não estou fazendo porra nenhuma, porra. Entendeu? Ô, professor. Sim. Eu havia entendido de um outro formato, mas agora quando o senhor falou eu fiquei confuso. Vou eu de novo. Quando a indústria abriria a filial dentro da associação, eu entendia que ali, quando ela fizesse essa transferência, ela estaria não pagando imposto fronteira, digamos. Não. E a venda aconteceria após a transferência da filial para a central de compra associativa. Quem vai vender é a filial da empresa que está instalada aí, e não mais a matriz, tá? Certo. Pronto. Aí, a partir dessa venda da filial para a central de compra associativa... Não vai para a central de compra, não. Ela vai para o cliente comprador. Tá, mas aí a venda... a venda vai ser, o preço da venda vai ser o preço da venda da indústria. E não exatamente. E o consumidor vai pagar o preço final da venda? Não, veja bem, central de compra não é para o consumidor, pessoa física, é consumidor varejo, mercado de varejo. Entendeu bem? Tá? Central de compra é um atacadista, na verdade. Entendeu bem? Tá? E quem paga a nota de serviço? Vai ser o comprador, o varejo. Tá. Entendi. Tá? Porque a manutenção do funcionamento desse processo, a locação do espaço físico, segurança,
limpeza, um monte de coisa, é o fabricante que tem que estar pagando, né? Tá? Só que esse pagamento desse custo desse processo também pode ser renúncia fiscal da empresa fabricante. A operação de venda, de que vou descarregar, carregar, botar no carro, botar no caminhão para poder comprar, essa operação desse processo, quem paga é o consumidor, que é o varejo, tá? São duas operações diferentes, tá? Né? Ok, obrigado. Tá. Professor Takashi, Takashi, uma questão. Quando nós pegarmos a imunidade estadual, municipal e federal, nós queremos primeiramente trabalhar só dentro do estado, Veja bem, no estado. muito cuidado com isso. Central de compra não tem imunidade tributária. Quem tem imunidade tributária, que é o caso, por exemplo, que eu vou usar um terreno, então, sim, aí vou ter isenção de IPTU, tá? Da associação por ser uma central de compra. Agora, no produto, na operação, ninguém está falando isso, tá? Ela tem todo o tributo que é o fabricante que está ali, tá? Sim, mas eu falo na questão, antes, assim, um modelo, explica para nós o seguinte, quando não tem o galpão e quer fazer esse mesmo procedimento do senhor falou, porém não tem o galpão ainda, como é que seria o processo? Não tem como fazer isso, porque eu tenho que ter o galpão para numerar as prateleiras, o estoque que ele vai ocupar. Se não tiver o galpão e não tiver a planta marcado qual é a prateleira, qual o número que ele vai ocupar, não tem como você tirar a filial desse cara. Entendi, mas eu falo assim, só dentro vamos hipoteticamente, uma associação tem a imunidade tributária dela, né? Não, para quê? Para quê? Para vendas. Sim, para vender o produto dela. Sim, que ela comprar, né? No caso, ela compra. Espera não. Qual a finalidade dela? Vai comprar e vender o quê? Vamos colocar alimento. Tá. Alimento. Se você for produto base, cesta básica no processo, você já tem muitos desses produtos já isentos da tributação. Ou se não tiver, você pode solicitar, juntamente com o teu estado, o acordo de convênio para definir quais são os produtos que ele pode te liberar. Tá? Nós fizemos isso aqui no nosso estado, no Goiás, o auditor mandou um e-mail dizendo que nunca nem ouviu falar sobre isso. O problema dele, manda estudar, pô. Tá lá no termo de convênio, do Confas já tem isso, pô. Se o cara é auditor da Receita e não sabe isso, caça filha da puta no negócio desse, pô. Nós até encontrou um artigo no Código Criminal que se ele que ele saiba ou não saiba, ele é imputado a crime, né? Até 5 anos de cadeia. Não tem nada disso. O problema é o seguinte, existe toda uma legislação do CONFAS, que é o Conselho Fazendário Nacional. Lá tem uma listagem de produtos, inclusive, tempo em tempo saem novas listagens dos produtos que estão isentos, para não precisar fazer esse tipo de operação de convênio. O que não tiver classificado lá, a lei é bem clara, é só você requerer na Receita Estadual qual a destinação, qual o volume de produto, se esse produto tem como enfoque, né, ação social no processo, ela está dispensado e faz seu convênio com isso. Ele pode limitar qual produto que ele vai ser, qual o volume de produto, tá? Para isso, a associação tem que estar em dia, a associação tem que estar obedecendo o Código Tributário Nacional, bem entendido, principalmente o artigo 14. Se você não tiver enquadrado dessa forma, não tem direito também, tá? Então é o seguinte, nós hoje como associação ainda nós não temos o benefício, aquele com o código 399, nós fizemos uma compra aqui no nosso CNPJ de alimentação e está constando que nós estamos sendo cobrado o tributo federal. Sim, aí, o que você está fazendo compra, vai? Nós estamos comprando alimentação, cesta básica. Não, mas como você está comprando cesta básica? Vamos lá. Nós compramos no modo tradicional, né? No atacadão. Aí não tem jeito. O tributo já veio para ele, ele não vai poder dispensar de tributo. Ele é obrigado a cobrar, porque não tem como repassar esse benefício para você. Tá? Mas ele já pagou o tributo. Então tem que ser comprado lá em cima, que eu entendo isso, lá na ponta. Sim, mais próximo. O mais você próximo pode da fábrica ou da beneficiadora, né? Do fabricante do processo, tá?
Porque a tributação inicia na fabricação, não no intermediação é só repassador, ele não tem como tirar. Só Tá? que aí é o seguinte, nós fizemos o nosso cadastro lá na beneficiadora, que fica aqui no nosso estado, e mesmo assim mesmo assim ainda está sendo cobrado o Não, não adianta, não é cadastro, não. Você tem que fazer o convênio que eu falei para você. Convênio. Entendi. Existe um documento, um formulário na Receita Estadual para isso. Tá? Eu acho que o problema está sendo aqui, porque o nosso estado está meio defrasado sobre essas coisas. Não. É tudo igual. Todos os estados são iguais. Por isso que existe o CONFAS, o Conselho Fazendário Nacional. Todos os secretários de todas as fazendas de todos os estados se reúnem, tem uma tabela disso e tem toda uma orientação a isso. Isso é uniformizado no Brasil inteiro. Tá? O que deve estar acontecendo é que vocês não estão sabendo fazer o trâmite legal desse mecanismo. Tá? E outra coisa é o seguinte, se você quer comprar do distribuidor, vamos para uma cesta básica, quanto custa cada cesta básica? Tá? Basta verificar com o distribuidor é um lucro real. Tá? Ele é lucro real. Então, veja com ele qual é o 2% do operacional dele, aí no seu fiscal dele, ele pode doar esse dinheiro para você e com esse dinheiro você pode comprar o produto dele, sem ou com imposto, sem problema nenhum, pô. Você pode ter de graça essa porcaria, não precisa nem estar brigando com isso. Nós estamos lutando aqui na parte da renúncia fiscal aqui com os empresários. Então, senta com o pessoal para poder fazer essa operação. Que aí ele vai te vender o produto, não tem essa briga de nenhum tipo de questão tributária, ainda por cima o desgraçado vai estar com 34% de redução de imposto de renda, pô. Por que não quer fazer isso? Aqui nós entramos na questão, nós foi na CDL, como o senhor nos orientou, né? Na CDL, aqui tem outro lugar. Só que o pessoal lá, eles não têm nenhum interesse. Eles falaram para nós que não tem interesse. Não, porque o que você propôs para ele? Eu propus a central de compra, né? Aí tá falando, não é por aí. Não é você oferecer para ele o que você quer no processo. O que tem que perguntar sempre para o cliente é qual a necessidade dele. O que você está precisando? O que está acontecendo com a situação? O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Tem que começar por aí, pô. Você quer empurrar a coisa dele, ele vai sentir ofendido, pô. Ele vai falar, esse cara tá vindo aqui, vai me esculhambar meu negócio. Entendeu? Pô. Eu passei para ele as informações, aquilo que o senhor nos mandou, tudo. Nós fomos na secretaria também e passamos para o secretário. Só que quando a gente passou para ele sobre uma parceria, né, um termo de parceria com eles já foram atrás de um projeto. Não, nós só queremos um projeto desse jeito. Não, parceria do quê? Assim, nós precisávamos deles para eles, tipo, nos apresentar os empresários daqui do Valparaíso para poder dar mais credibilidade, né, para o nosso projeto. Né? E eles falaram que só pode nos ajudar se nós fizermos um projeto para ele calculando tudo. Então, mas o que você pediu para ele? Você quer chamar o pessoal para quê? Exatamente isso que ele quer, entendeu? Para a central de compra, para os 2%. Então, mas não é por aí. Então, não é por aí. Não é essa a linguagem. Para diminuir o imposto dele. O que eu tenho orientado na questão de captação de recursos? Você não pode ir na linguagem da sua necessidade. Se você não falar a linguagem da necessidade deles, o cara não vai te abrir porra nenhuma. Entendeu, né? Então, o que tem que ter uma conversa com eles é o seguinte: o que vocês estão precisando? Qual é a situação? O que está acontecendo de ruim que está precisando de ajuda? O que a gente pode ajudar? A conversa é por aí. Senão, se você propõe um negócio, você está, de uma certa maneira, você está simplesmente questionando a gestão do cara. Que você não está trabalhando porra nenhuma. Podia estar fazendo isso e não está fazendo. Então, ele vai te atender isso como se fosse uma ofensa que você está fazendo para ele. Ele não interpreta como de bom grado que você está querendo ajudar. Os caras são tudo cabeça bagre, pô. Então, não tem como entender isso. Entendeu? Aí, quando você estiver falando a linguagem da necessidade dele, aí sim, aí começa a ter uma outra enfoque do processo. Tá? Takashi, sim. Só para estar terminando já. E no caso aí, a central de compras, aí o fabricante ele vai ter o espaçozinho dele lá
A renúncia Sim. fiscal, se é que eu entendi, já pode amarrar a renúncia fiscal de forma direta com o fabricante? Lógico. Só o seguinte, o teu custo operacional, porque vai falar, quando falar em filial, pá, vou ter que ter despesa de filial, não sei o que, tal, o cara não vai querer ouvir, entendeu? Ah, não, calma, você vai poder pagar toda essa operação com a renúncia fiscal teu. Você quer? Ou você vai ficar, eu vou ter que chamar seu concorrente, pô, você vai morrer. Entendi. Deu, E no né? caso, o beneficiado direto, que é o varejista, aí Sim. pode combinar com ele também, porque ele vai ser beneficiado, Sim, lógico. também renúncia fiscal dele. Exatamente. Então, a taxa de administração que vou cobrar na operação, que é vamos supor que de 10 passei para 12, o produto entrou e saiu com 10, o 2 é administração, você pode pagar com renúncia fiscal teu também. Quer? Viu bem? Com isso, ele não precisa construir o galpão de estoque dele. Ele não precisa ter o estoque dele no processo. Se eu estou na cidade, eu posso marcar a estratégia de logística de entrega para ele, que eu posso estar abastecendo a loja dele cada meia hora, cada 2 horas, cada 5 horas, tal, e com isso ele não precisa ter nem estoque lá. Então, eu vou repor a prateleira dele, então posso cobrar a taxa de administração para isso, além do produto que tiver estragado, eu limpo, tal, e tiro. Então, eu vou ser repositor do estoque dele, ele não precisa ter o galpão de estoque, ele não precisa ter, né, o capital de giro de estoque também no processo. Então, para o cara, é um ótimo negócio. Assim Inclusive, funciona o Takashi, mundo inteiro. Assim funciona o mundo inteiro. então, inclusive, por exemplo, dependendo da quantidade que um varejista vai usar esse recurso para obter uma quantidade muito grande, pode nem precisar passar por esse estoque, pode ir direto. Sim, direto. Se um cara tem um volume grande, por que eu vou descarregar e carregar aí dentro aí? Tá vendo? Eu posso mandar entregar direto. Né? Sim. Isso é carga fechada que a gente chama. Tá? É só nota que passa, sai a nota dali, no caso. Exatamente. De resto, e é tudo eletrônico também, né, Takashi? Não Acabou, tem nem... não tem nada. Você faz no celular hoje, essa porra, cara. O problema é aprender a fazer no celular, mas eu tô imaginando aqui. Tá bom? Tá ótimo. Deu para ter uma noção mais ou menos? Com certeza. Então, quem tiver disponível, estamos aí, vamos tentar O senhor ajudar. faz de novo aí sobre o Confaz aí, Confaz, como é que é? É só entrar no site na Google da Vida sobre Confaz, tem toda a orientação lá, inclusive, tá? Tá Tá ok, bom? obrigado. Tá bom. Obrigado, Ô, Carlos, César. disponibiliza o link para nós depois da live, para a gente poder compartilhar. Tá bom. Até mais. Então, obrigado, Takashi. Obrigado, Obrigada, Carlos. professor. Muito bom. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí.